Olá, tudo bem? Eu sou Monique Gonçalves, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, realizo atendimento no meu consultório particular, sou psicopedagoga clínica e institucional, sou professora da rede pública de ensino e eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o TDAH. Fui convidada para falar sobre o TDAH. Sou também pesquisadora em TDAH e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre este universo do TDAH, mais especificamente em como a pandemia afetou crianças e adolescentes com TDAH. Então eu acho que primeiramente a gente precisa compreender sobre o que é este transtorno, o que é o TDAH, né? O TDAH, apesar dele ser confundido muitas vezes com um transtorno de aprendizagem, a gente precisa desmistificar isso e a gente precisa compreender muito bem que o TDAH não é um transtorno de aprendizagem, né? O TDAH, ele é um transtorno neurobiológico, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e a gente vai entender um pouquinho o que significa isso. Mas antes eu quero falar para vocês, mostrar para vocês o porquê que muitas vezes o TDAH ele é confundido com um transtorno da aprendizagem. Porque geralmente os sintomas do TDAH, eles aparecem na fase escolar, tá? E quais são esses sintomas? Geralmente é a desatenção, né? A falta de concentração em relação aos estudos, a dificuldade de relacionamento com os colegas, a dificuldade em cumprir as regras propostas, né, pela professora, pela escola, a dificuldade em finalizar as atividades escolares. Então, por isso que muitas vezes o aluno ele é visto como aquele aluno que apresenta alguma dificuldade de aprendizagem. E aí confunde-se o TDAH com um transtorno de aprendizagem. Mas na verdade, o cognitivo dessa criança, desse adolescente ou deste adulto que tem o TDAH é completamente preservado, né? É um cognitivo preservado, ele é uma criança que não apresenta uma dificuldade de aprendizagem, a não ser que tenha alguma comorbidade, porque isso pode acontecer também, mas o TDAH em si, ele não é um transtorno de aprendizagem, mas um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? E o que são as causas do TDAH, né? O porquê que acontece, o porquê que existe esse transtorno, como que isso acontece? Nós temos uma região, esta região aqui, que nós chamamos de região frontal, né? É o córtex pré-frontal. E essa região é uma região do nosso cérebro que através desta região que a criança consegue controlar os seus impulsos, que ela consegue trabalhar o planejamento, a organização, a memória. Tudo está relacionado à região frontal. Como o TDAH apresenta um déficit nesta região, por isso que ele apresenta estes sintomas, que são sintomas muitas vezes de impulsividade, são sintomas de falta de concentração. Então vai muito mais além do que ele pode controlar, né? Muitas vezes a criança com TDAH, eu menciono sempre a criança porque os sintomas geralmente começam a aparecer nessa fase, na fase da infância, na fase escolar. Ela é vista muitas vezes como uma criança relaxada, como uma criança que não gosta de estudar, como uma criança que não faz porque não quer, porque tem preguiça, né? Preguiçosa. Mas esta criança apresenta todos esses sintomas justamente porque esta região, existe um déficit nesta região, que é a região frontal, que inclusive é a região do cérebro que mais demora para se desenvolver. E a criança com TDAH apresenta um déficit nesta região, tá? E isso tudo faz com que a criança demonstre dificuldades em várias modalidades, em várias partes do seu dia a dia, por conta destas dificuldades da região pré-frontal, tá? Que faz parte das nossas funções executivas. As funções executivas, elas são essenciais para que a gente possa fazer o nosso trabalho do dia a dia, né? Vou dar um exemplo aqui. Se você tem que agendar uma reunião, por exemplo,
você precisa usar as suas funções executivas, porque você precisa marcar esse compromisso na sua agenda, você precisa colocar ali o horário, a data, você precisa saber quais são os materiais que você vai utilizar, que você vai levar no dia dessa reunião. Isso se chama o quê? Planejamento. Então, para você fazer esse planejamento, você precisa ter as suas funções executivas ativas e funcionando em harmonia perfeitamente. E o TDAH, ele tem dificuldade em relação às funções executivas. Então, o planejamento para ele é algo que vai muito além, né? É algo em que ele precisa realmente se esforçar muito para conseguir fazer. Então, geralmente, você vai encontrar essas características no TDAH, né? Esses sintomas no TDAH, dificuldade de planejamento, dificuldade de memória, esquece, né? Com muita frequência as coisas. Então, crianças, por exemplo, que precisam lembrar do conteúdo que foi trabalhado na escola, elas tendem a esquecer com muita facilidade, porque existe um déficit nas funções executivas. Tá? Então essa região é uma região responsável pela capacidade de prestar atenção, pela capacidade de atenção, capacidade de memória, de autocontrole, né? É muito comum a gente ver o TDAH impulsivo demais, e a gente vai ver um pouquinho aqui mais pra frente que não existe o TDAH só impulsivo, que existem 3 tipos de TDAH, né? Então, essa região é uma região responsável por todas essas funções, né? Por todas essas questões que fazem parte da nossa função, das nossas funções executivas, tá? Os neurotransmissores, que é a dopamina e a noradrenalina, também são alterados no cérebro do TDAH, tá? E essas químicas, né? Elas têm a função de quê? De passar informações entre as células. Então, percebe que uma coisa está ligada à outra, né? Não existe nada que seja solto. Uma coisa está ligada à outra, né? Uma definição está ligada a outra definição. Então, por isso que a gente precisa entender, compreender como que funciona, primeiramente, o cérebro de um TDAH, para que a gente possa compreender quais são os tipos de estratégias que a gente pode utilizar com esse TDAH, como que a gente pode compreender esse TDAH, até mesmo porque existem tipos de TDAH diferentes, tá? O TDAH, ele é hereditário, tá? Embora existiram alguns estudos que até colocaram que poderia ser uma questão ambiental, de um fator ambiental, mas não. O TDAH, ele é hereditário, tá? Se a criança ou adolescente, ele tem o TDAH, é porque alguém na família, né, tem essa predisposição, né? E isso é hereditário. Claro que os fatores ambientais, eles podem potencializar, né? Eles podem colaborar com o TDAH, mas não é a causa principal do TDAH, tá? Ele não é a causa primária do TDAH. A causa primária do TDAH é a hereditariedade, tá? Então, os fatores ambientais, eles podem sim colaborar, mas não são fatores primários, tá? Do TDAH. E o TDAH, ele pode acontecer, né? Ele pode surgir quando há sofrimento fetal, quando há exposição ao chumbo daquele feto, daquela criança ao chumbo, né? Então, o TDAH, ele pode surgir através destas questões, mas não de questões ambientais, tá? E nós podemos aqui ver 3 tipos de TDAH. Então, nós temos 3 tipos. Nós temos o desatento, nós temos o hiperativo impulsivo e temos o combinado. É muito mais comum a gente conhecer o impulsivo, né? Até mesmo a palavra hiperativa é uma palavra que ela ficou muito conhecida, é uma palavra que ficou muito cotidiana, né? Acho que eu posso dizer assim, porque é muito comum a gente ouvir uma pessoa dizer assim, aquela criança é hiperativa, né? Fulano de tal é hiperativo demais, porque associou, né? Se associou à agitação, né? Se aquela criança ela é agitada demais, então ela é hiperativa.
Então, quando a gente fala do TDAH, é muito mais comum a gente ouvir pessoas achando, né, com uma hipótese de que aquela criança tenha o TDAH porque ela é uma criança agitada, porque ela é uma criança impulsiva. Mas o TDAH, ele não se caracteriza somente pela impulsividade. Então nós temos aí, né, os três, como eu falei aqui: o desatento, o hiperativo impulsivo e o combinado. O que seria esse combinado? Esse combinado é o desatento, o hiperativo, né? Então, muitas das vezes nós vimos crianças, por exemplo, que são apenas desatentas e não são crianças agitadas, não são crianças hiperativas. E aí a gente não desconfia de que aquela criança tenha um TDAH porque ela não é hiperativa, mas pode ser que ela seja também. Então a gente precisa compreender, precisa entender quais são os tipos de TDAH, entender como a gente pode ajudar e colaborar com cada um deles, que é de maneira diferente, né? Então, com um TDAH desatento, eu vou agir de forma diferente, por exemplo, do que com o TDAH de maneira impulsiva, de forma impulsiva, né? O TDAH impulsivo e hiperativo. Então, eu vou agir de forma diferentes, tá? De formas diferentes. Então, a gente precisa compreender e entender para conseguir agir de uma forma estratégica positiva, tá? E agora sim, eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre o TDAH nessa pandemia, né? Os efeitos da pandemia, na verdade, em crianças e adolescentes que têm o TDAH, né? Então, eu acho que a primeira questão aqui que a gente pode falar e abordar um pouquinho é a questão da rotina, né? A rotina para o TDAH, especificamente, é algo muito desafiador, tá? Primeiro porque lá no comecinho, lembra que eu falei sobre as funções executivas, que o TDAH ele tem dificuldades nas funções executivas, ele tem dificuldades em seguir uma rotina, em conseguir fazer um planejamento, em conseguir memorizar aquilo que ele precisa fazer, o trabalho que ele precisa fazer, uma sequência do que ele precisa fazer, tá? Então, quando a gente fala de rotina, ela é essencial para um TDAH, né? A rotina, ela é essencial para um TDAH. Porém, ela é um desafio também para o TDAH. E nesta pandemia, o que a gente mais pôde perceber é que a rotina foi algo que foi muito afetado, né? Então a rotina ela foi na verdade completamente afetada, porque a vida de todos nós simplesmente mudou de uma hora para outra, né? Então assim, a gente trabalhava fora, de repente a gente estava trabalhando dentro, em home office. As crianças iam para a escola e de repente elas estavam estudando dentro de casa, num sistema online. E tudo mudou. Então, se isso é um desafio e se isso é complicado para alguém que tem um comportamento típico, imagina para alguém que tem um comportamento atípico, imagina para alguém que tenha um transtorno do neurodesenvolvimento, como o TDAH. Então, isso se intensificou. Então, quando a gente fala de rotina, a gente fala que é primordial para o TDAH. O TDAH, ele precisa de rotina, ele precisa ter rotina, e a rotina precisa estar muito visível e compreensível para ele, porque isso facilita muito o dia a dia de um TDAH. Porém, a pandemia trouxe essa imprevisibilidade, né, na rotina de todos nós, e principalmente do TDAH. E aí a gente pôde perceber que decorrente a isso, várias outras questões começaram a se desencadear, né? Então a gente percebe que houve mais uma intensidade em relação à ansiedade, né? O TDAH ele se apresentou muito mais ansioso nessa pandemia, né? E aí, conforme o grau de ansiedade, muitos desenvolveram a questão da compulsão alimentar, né? Que é aquela questão de estar sempre com fome, eu preciso comer, eu preciso saciar essa ansiedade de alguma forma, né? E aí veio também em relação a, né? Se puxou aí em relação a muitos TDAHs também a depressão, né? Porque já existe uma tendência a essas questões e a pandemia apenas intensificou tudo isso,
né? Então percebem que uma coisinha puxa outra, né? Então a gente precisa ter um olhar atento, principalmente para o TDAH nessa pandemia, que nós ainda estamos vivendo, que não acabou, né? Então, quando a gente fala em relação ao Covid, a gente precisa falar de forma presente, porque está acontecendo, porque a gente ainda não sabe quanto que a gente ainda vai percorrer desse caminho, né? Então a gente precisa ter um olhar atento ao TDAH, a gente precisa buscar estratégias, né? Então eu sempre oriento as famílias que eu atendo de crianças com TDAH a estratégias que possam ser benéficas para essas crianças, para esses adolescentes e que possam ser benéficas também para a própria família, né? Porque também não é fácil para a família ter que lidar com uma criança ou com um adolescente que tenha o TDAH. Porque tudo se intensifica, tudo fica de maneira muito mais forte, né? Então, como uma coisinha vai puxando a outra, isso vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais intensificado, e aí a gente precisa de estratégias, a gente precisa saber o que fazer. Então, eu sempre oriento as famílias dos meus pacientes, dos meus alunos, né? Daqueles a quem eu oriento, que esteja lidando com alguém que tem o TDAH ou convive com alguém que tem o TDAH, principalmente criança e adolescente, né? Porque o adulto com TDAH, ele tem os desafios, ele passa por todos esses desafios também, porque o TDAH ele não tem cura. O TDAH ele te acompanha pro resto da vida, né? É uma condição que te acompanha. E só que o adulto ele já sabe lidar com isso, ele já consegue algumas estratégias para lidar com as suas dificuldades. E a criança e o adolescente não. A criança e o adolescente ainda estão nesse processo de conseguir compreender o porquê que ela pensa daquele jeito, o porquê que as coisas para elas parecem mais difíceis, parecem mais desafiadoras. Então a criança e o adolescente ainda apresentam dificuldades em lidar com o seu próprio TDAH, né? Porque elas ainda estão naquela fase de conseguir compreender quem ela é, né? Por que é tão diferente para ela do que para o colega, por exemplo? Por que o colega consegue copiar, por exemplo, toda a atividade da lousa e para ela aquilo é um desafio imenso, né? Então ela ainda não conseguiu uma estratégia para ela conseguir ter essa percepção visual, por exemplo, com mais facilidade, com mais rapidez, né? Ela não conseguiu uma estratégia ainda. Então, para a criança e para o adolescente é muito mais difícil ainda e é muito mais desafiador, porque eles ainda não conseguem ter esses tipos de estratégias. Então, nós, enquanto adultos, precisamos, então, promover esses tipos de estratégias para que ela consiga começar a se situar, para que a criança ou adolescente consiga começar a se situar, né? E conseguir a sanar, né, de alguma forma, essas dificuldades do dia a dia, tá? Do planejamento do seu dia a dia. Eu trouxe uma notícia aqui e eu gostaria de ler um pouquinho para vocês, que diz assim: de 2 a 3 dos pais que relataram aumento de episódios, né, de raiva. Então, de 2 a 3 pais relataram aumento de episódios de raiva. 56% dos pais disseram que a capacidade de seus filhos de seguirem uma rotina havia piorado e uma porcentagem similar disse que seus filhos estavam apresentando dificuldades de se concentrar. Então, vocês percebem que isso é uma questão pertinente, né? Então, toda família que tem um TDAH, que convive com TDAH, com certeza tem percebido que a diferença na rotina é uma diferença absurda, porque a criança e o adolescente realmente durante essa pandemia tiveram muitas dificuldades, estão tendo muita dificuldade de concentração e de seguir uma rotina. E se o TDAH não segue uma rotina, logo tudo se desorganiza. E aí quando se desorganiza para o TDAH, desorganiza para quem também? Para a família, né? Então tudo se intensifica muito mais, tá? A rotina da família também mudou.
E isso cooperou muito para que os sintomas do TDAH também piorassem, tá? Porque os sintomas do TDAH são esses. E eles se intensificam de acordo com os fatores ambientais. Por isso que lá no comecinho, eu falei sobre essa questão dos fatores ambientais, né? Que já houveram muitos estudos, se a criança tinha ou não, se o TDAH tinha ou não relação com os fatores ambientais, se a criança poderia ter o TDAH só por conta dos fatores ambientais. E por isso que é importante a gente compreender, não é só pelo fator ambiental, né? É uma predisposição genética, isso tem a ver com a genética, é hereditário, mas os fatores ambientais, eles intensificam essa situação. Os fatores ambientais, eles dão força para todos esses comportamentos, porque é uma questão comportamental, né? Então eles intensificam e dão forças para isso. Então, se um TDAH, por exemplo, ele tem dificuldade muita dificuldade em se concentrar, essa dificuldade ela vai se intensificar na pandemia, né? Ela se intensificou na pandemia, isso foi comprovado. Né? Se um TDAH ele tem uma hiperatividade, né? Ele é agitado, ele não consegue ficar parado, ele tá sempre em movimento, então isso se intensificou, né? E se a criança ou adolescente não consegue demonstrar isso de uma forma equilibrada, né? Porque, como eu falei, o adulto ele tem estratégias para isso, né? Então, o adulto, se ele tá muito agitado, se ele tá, né, sentindo aquela agitação, aquela ansiedade, ele pode conseguir uma estratégia para poder lidar com essa ansiedade, para poder lidar com essa agitação, né? Ele vai olhar na sua rede social, ele vai estudar, ele vai ler um livro, né? Ele vai fazer um jantar, uma comida diferente, um cardápio diferente. Ele tem estratégias para poder lidar com isso, né? E a criança ou adolescente não tem. Então, isso se intensifica. Então, ela fica mais agitada, então ela vai ficar mais chorosa, ela vai ficar mais nervosa, né? Se tem, por exemplo, mais irmãos em casa, as brigas se intensificam, né? As discussões se intensificam por conta desses fatores ambientais, né? Nós estamos vivendo um momento que nunca imaginaríamos que estivéssemos vivendo um dia, né? Um momento em que todos estão dentro ali da mesma casa, convivendo muito mais horas do que conviviam antes, né? Muito mais horas juntos do que conviviam antes, né? E com todas essas questões que intensificam muito mais o processo, tá? Eu trouxe aqui também para vocês mais uma informação importantíssima para a gente compreender um pouco mais sobre o que está acontecendo com o TDAH durante essa pandemia, tá? De acordo com a neuropediatra do Hospital Infantil João Paulo II, Monalisa Trindade, devido às mudanças ambientais, olha as mudanças ambientais aí, geradas pela pandemia, tem sido notado e relatado por pais de pacientes do hospital um aumento nos sintomas de desatenção e hiperatividade, além do surgimento dos sintomas como ansiedade, como a gente estava conversando aqui. O isolamento social contribuiu para o agravamento dos sintomas, porque aumenta o estresse mental, tá, gente? Então, assim, existe uma carga, uma sobrecarga mental no TDAH muito grande, tá? E isso desde sempre, tá? O TDAH, ele apenas consegue começar a falar sobre isso um pouco mais quando ele começa a compreender um pouco mais que existe algo que não tá dentro da normalidade ali, né? Daquilo que se é esperado para um comportamento típico. Eu sou mãe de um TDAH. E eu me lembro que quando o meu filho ele era pequeno, ele tinha uns 3 aninhos, hoje ele já é um adolescente, ele falou assim pra mim: mamãe, o meu cérebro não para de pensar. E aí eu quis entender um pouco mais sobre isso. Eu falei: como assim ele não para de pensar? Ele falou assim: ele fica assim o tempo todo, ó. Então, quando ele falou isso, foi a maneira como ele conseguiu encontrar, né, com 3 anos de idade, foi a maneira que ele conseguiu encontrar de mostrar para mim o quê? Que existe uma sobrecarga mental,
né? O TDAH ele não consegue parar de pensar. É o tempo todo ele tá pensando em alguma coisa, o tempo todo ele tá ali formulando alguma coisa. Então já existe uma sobrecarga mental. E durante a pandemia isso se intensificou, isso fortificou. E a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa ter um olhar diferenciado em relação a isso, né? Tanto para o TDAH quanto para a família. Porque muitas vezes, eu sempre oriento as famílias que eu atendo, e muitas vezes a família, ela fica perdida, ela não sabe o que fazer, porque como tudo tá de uma forma muito mais intensa, ela fica perdida no meio de tudo aquilo, né? Então ela também precisa de orientação, porque a família também fica cansada, porque a família também fica sobrecarregada, né? Então por isso que o tratamento, né, entre aspas, porque a gente sabe que o TDAH, não existe cura para o TDAH. O TDAH é um transtorno neurobiológico, mas existem maneiras, estratégias que podem ajudar a lidar com o TDAH e podem ajudar essas famílias a lidarem também com os seus parentes, os seus filhos, né, com as pessoas com quem elas convivem que têm o TDAH, né? Além disso, algumas atividades como aulas virtuais exigem maior esforço da atenção do que o habitual, que são em aulas presenciais. Então, gente, essa também é uma questão muito pertinente, tá? Eu sou professora também, eu sou professora da rede pública de ensino. E eu já acompanhei e acompanho muitas crianças e adolescentes que têm o TDAH. E assim, a dificuldade que o TDAH ele apresenta em relação às atividades escolares é justamente nessas questões de atenção, concentração, que é muito pertinente no TDAH. Geralmente o TDAH ele não vai conseguir, ele vai demorar um pouco mais, precisar de um pouco mais de tempo para conseguir, por exemplo, terminar um texto que foi passado na lousa. Por quê? Porque existem distratores. O que são esses distratores? O distrator é aquela borboleta que passa lá fora, na janela, é aquele barulho do lápis que tá batendo ali na mesa, é o coleguinha conversando ali do lado, ali atrás. Então, isso nós chamamos de distratores. Por isso que a gente sempre orienta que é importante que um TDAH ele tenha um ambiente mais tranquilo para que ele possa estudar, né? Por isso que a gente fala sobre a rotina, que isso também é importante para que ele consiga compreender ali os seus processos. Então, esses são os distratores, tá? Então, se isso acontece, né? Vamos refletir aqui um pouquinho. Se isso acontece dentro da sala de aula, né? Onde ali todos estão focados na mesma atividade. Imagina isso dentro de casa. Imagina como que é para ele lidar com tudo isso dentro de casa, onde toda a rotina foi mudada, né? Porque a casa não era um lugar para em si estudar como se fosse na escola, né? Era sim para fazer as atividades escolares como uma tarefa de casa, né? Uma lição de casa, mas não como algo primordial, né? É como se aqui em casa se tornasse agora a minha nova escola, né? Aí agora você imagina, o TDAH ele tá ali, de frente ali para o celular ou para o computador, na sua aula, só que aí o cachorro tá latindo, só que aí a mãe ou o pai tá fazendo comida lá na cozinha e fazendo barulho com as panelas, aí a irmãzinha mais nova tá assistindo televisão, tá assistindo o desenho dela, aí a campainha toca porque é algum vendedor. Então você imagina como que para o TDAH é complexo e é muito mais difícil ter que lidar com isso, né? Tem que lidar com todas essas novas situações. Então isso também se intensificou, né? Então eu como professora também sempre reforço sobre isso, né? Que a gente precisa ter um olhar mais empático e um olhar de mais paciência em relação a isso, porque o ambiente é diferente. E se o ambiente é diferente, as estratégias devem ser diferentes, né? E vai acontecer sim desse TDAH,
várias vezes levantar do seu lugar, levantar da sua cadeira, sair, prestar atenção em outras coisas, em outras questões. E aí a gente precisa ter um olhar de mais paciência em relação a isso, tá? Entender e compreender que essa dificuldade, ela é muito mais profunda, ela vai muito mais além do que simplesmente senta aí e assiste a sua aula, né? Então isso também se intensificou e isso também trouxe para as famílias uma carga, né, mental e emocional também muito mais intensa, né? Então tudo aquilo que a gente puder fazer para amenizar isso, né, a gente vai fazer, a gente deve fazer, né? E eu acredito que fazer algo para amenizar essas questões, para amenizar esses sintomas, porque os sintomas eles não acabam, né? Não existe isso, um dia os sintomas do TDAH vão acabar, né? Se acabar é porque não é TDAH, porque os sintomas eles são para sempre. Só que aí a gente aprende a lidar com isso e a gente ensina a lidar com isso, tá? Então, aquilo que a gente pode fazer durante essa pandemia, porque a gente está falando aqui, né, das dificuldades do TDAH, da criança e do adolescente com TDAH durante a pandemia especificamente. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para amenizar esses sintomas, a gente vai fazer. Então, se é dar uma volta de carro, por exemplo, dê uma volta de carro, né, com essa criança, com esse adolescente. Né? Se é fazer um exercício físico, por exemplo, na garagem de casa, faça um exercício físico na garagem de casa para que essa criança possa, né, extrapolar ali, para que ela possa colocar para fora tudo que ela precisa, né? Então, atividades que podem de alguma forma ajudar a desestressar, né? A ajudar a essa carga mental, né, que tá muito intensa. Então, tudo que puder para ajudar, tudo que puder para desestressar, ajudar na saúde mental dessas crianças e adolescentes é de grande valia. E às vezes pode parecer uma coisa extremamente simples, mas é algo que realmente vai fazer total diferença, né? É uma coisa que vai fazer realmente total diferença em toda a rotina desse TDAH. Vocês podem perceber, né, que se vocês acompanham famílias que tenham alguém com TDAH, ou se existe um TDAH na sua família, perceba. Se você der, por exemplo, uma volta de carro com ele, os sintomas serão mais amenizados, né? Por quê? Porque ele saiu daquele estado em que ele estava, né? E ele mudou o foco. E isso é importantíssimo para o TDAH, principalmente porque ele não consegue se concentrar com facilidade em uma coisa só, tá? Então, quando a gente fala do estudar em casa, a gente tem percebido que esse é um fator que tem afetado muito o TDAH, né? E isso é algo que precisa ser olhado com mais atenção e olhado com mais empatia. Eu falo empatia porque, por aquelas questões que eu disse no começo aqui, né? É muito comum que uma criança ou um adolescente com TDAH seja visto como alguém preguiçoso, como alguém desastrado, estabanado, agitado demais, né? Então a gente precisa ter esse olhar empático, porque se ele tem essas dificuldades, quando a gente tá numa rotina, digamos que normal, imagina nessa rotina que nós estamos agora, que toda hora muda, né? Então, realmente a gente precisa focar mais em relação a isso, as crianças e adolescentes com TDAH, tá? Porque as dificuldades de atenção realmente se intensificam, são bem maiores. Então, sempre que houver, né, a necessidade, faça, tá? Porque é necessário, não é simplesmente uma questão de preciso espairecer, é uma questão de necessidade, tá? Eu trouxe aqui também um estudo de um grupo europeu, que criou um guia para avaliação e manejo com TDAH durante a pandemia. E aí eles recomendam aqui algumas estratégias comportamentais, e eu quero compartilhar essas estratégias com vocês. Mantenha-se positivo e motivado, não se deixe desanimar, tá? Então, assim, eu sempre menciono isso, nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito, né? Não existe um ser humano perfeito. Então, mantenha-se positivo e faça aquilo que é possível fazer, tá?
aquilo que é necessário fazer. E mantenha-se positivo e compreenda que o que você está fazendo é o melhor que você pode fazer, né? Você está lidando com esse TDAH da melhor forma como você pode lidar com esse TDAH. Você está dando o melhor de si para lidar com esse TDAH, então é isso que você vai fazer. Então, mantenha o foco, mantenha-se positivo em relação a isso, né? Certificar de que todos os membros da família saibam o que é esperado dele. É muito comum também a gente esquecer que precisa se estabelecer regras com o TDAH. Precisa porque ele precisa de rotina, porque ele precisa de algo visível, porque ele precisa ter essa percepção visual. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar com regras, as regras não podem só serem faladas para o TDAH, elas precisam estar escritas, elas precisam estar visíveis, ela precisa estar ali, ó, para ele conseguir enxergar tudo que ele precisa fazer, tá? Por quê? Porque vai acontecer, se isso não estiver visualmente para ele, porque ele é muito visual, e se isso não estiver visualmente para ele, vai acontecer dele esquecer, vai acontecer dele não fazer. Então certifique-se de que isso está muito bem esclarecido, né? Porque ele não vai esquecer porque ele não quer fazer. Ele não vai esquecer, não vai deixar de fazer porque ele é um preguiçoso, mas é porque realmente existe um planejamento para isso. E aí, o que a gente falou aqui no comecinho? Aonde estão as dificuldades do TDAH? Nas funções executivas. E as funções executivas são aquelas que nos ajudam no nosso dia a dia. Se ela nos ajuda no nosso dia a dia, né, elas nos ajudam no nosso dia a dia, e o TDAH tem dificuldade nas funções executivas, logo ele terá dificuldade em realizar as atividades do dia a dia. E atividades que podem ser atividades básicas, consideradas básicas, tá? Então, assim, vou até colocar alguns exemplos aqui. Por exemplo, escovar os dentes, pentear o cabelo. São atividades básicas, de higiene própria, diária. Mas ele tem dificuldade em relação a isso. Ele pode ter dificuldade em relação a isso, porque isso parece que não, mas está relacionado às funções executivas, né? Por quê? Porque é uma rotina, porque é um planejamento, né? Porque é uma sequência. Então, eu acordo, levanto, vou escovar meus dentes, vou pentear meu cabelo, depois eu vou tomar meu café. Isso para o TDAH é um desafio, porque exige uma sequência, exige um planejamento, e isso está relacionado às funções executivas. Então, tem que ter isso muito bem esclarecido, muito bem visual para ele, né? Crie autoconfiança e confiança em relação às crianças com TDAH, né? Porque as crianças, elas agem e reagem pior se estiverem se sentindo inseguras e ansiosas. Então, a gente percebe que nessa pandemia, as crianças com TDAH, elas se sentiram muito mais inseguras e se sentiram muito mais, agiram como se elas estivessem mais inseguras por conta da sua ansiedade, né? Então eu preciso corresponder à expectativa do outro. Agora eu tô aqui muito mais visível para eles, né? Porque a gente tá muito mais tempo dentro de casa. Então eu tô muito mais visível, eu tô muito mais vulnerável. Aqui todo mundo tá vendo as minhas falhas, né? Então, essa ansiedade e essa insegurança fazem isso com ele, com o TDAH, com a criança e com o adolescente com TDAH. Então, a gente precisa ter um olhar atento também em relação a isso, tá? Ajude essa criança com instruções, né? Ela precisa de instruções, mesmo as instruções mais básicas. Então, aqui tá assim, ó, vá para o mesmo ambiente, sala, quarto, etc. Remova as distrações, faça contato visual antes de dar uma instrução, porque isso é importantíssimo. Olhe para ele e fale olhando para ele, faça um contato visual. Não simplesmente fale de lá, né? Olha, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Isso vai ser esquecido, tenha certeza. Isso vai entrar por aqui, vai sair por aqui, ou nem vai entrar, né? Então, assim, olhe para ele, faça um contato visual e explique aquilo que precisa ser feito. Fale para ele aquilo que precisa ser feito olhando para ele. Faça esse contato visual, porque é um contato.
O contato visual é importantíssimo para ele também, tá? Limite de conflitos. Como que a gente pode trabalhar esse limite de conflitos em relação ao TDAH? Como que a gente pode fazer isso com o TDAH, né? Com a rotina, né? Se o TDAH ele tem uma rotina, isso não quer dizer que não haverá conflitos, né? Não quer dizer que tudo será perfeito, que nada vai sair do lugar, não quer dizer isso. Mas quer dizer que ele vai ter uma sequência, ele vai ter algo a seguir, então isso não vai deixar com que as coisas sejam imprevisíveis, tá? Porque a imprevisibilidade para o TDAH é um grande problema, né? Não saber o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer, porque ele já se sente perdido em meio ao planejamento. Então, se ele não sabe o que ele vai fazer, isso para ele é muito tenso, isso para ele é um desafio muito grandioso, isso para ele é um problema muito grande, tá? Então, uma maneira de limitar esses conflitos diários, né, do dia a dia, é ter uma rotina. Ele precisa de rotina, tá? Principalmente no tempo que nós temos vivido, tá? Então, planeje todos os dias, né? Planeje a semana toda. Algo pode sair, algo pode, né, escapar, modificar, mudar? Pode, porque as coisas são imprevisíveis mesmo e às vezes acontece, não tem como não mudar. Às vezes pode ser que uma atividade não seja realizada ou precisa modificar a atividade que vocês iriam fazer, ok. Mas desde que ele tenha muito visível ali, por exemplo, a semana toda dele, né? O que ele vai fazer na semana dele. E isso vai auxiliá-lo com total certeza, tá? Crie um espaço tranquilo e seguro em casa, onde você e seu filho possam se acalmar, ou crie um lugar seguro onde você e seu aluno possam se acalmar, né? Ou mostre isso para a família que você atende, que eles precisam criar essas regras e essas rotinas para que eles consigam caminhar com mais leveza, tá? Então, resumindo aqui, essa pandemia, ela só veio para intensificar, ela só potencializou aquilo que já existe, tá? Então, talvez agora a gente consiga ter um olhar mais assertivo para o TDAH, tá? E a gente consiga compreender um pouco mais como que funciona ali dentro da cabecinha dessa criança, ali dentro da cabecinha desse cérebro, como que funcionam as coisas, tá? Então, quem tem o transtorno neurodesenvolvimento, um transtorno neurobiológico, que é o TDAH, ele vai pensar de uma forma diferente de você, né? Ele vai pensar de uma forma controversa. E a gente precisa saber compreender isso, tá? Então, o caminho ele se torna mais leve, o caminho se torna mais fácil e menos desafiador, e buscar informações que possam te fazer criar estratégias diferentes, tá? Por quê? É aquilo que eu sempre oriento as minhas famílias, né? As famílias às quais eu atendo, eu sempre oriento em relação a isso. Você não precisa ter medo de um TDAH ou de como lidar com o TDAH, né? Você só precisa compreender como funciona o processo, tá? É cansativo, né? Eu falo agora, por exemplo, como mãe de um TDAH. É cansativo porque você precisa o tempo todo criar estratégias diferentes que possam alcançar de alguma forma os objetivos propostos para aquele TDAH. Mas é necessário e é extremamente necessário. O que é importante aqui, que eu gostaria de deixar como algo muito importante para que vocês possam, para que vocês não esqueçam e para que vocês possam, daqui para frente, olhar para o TDAH de uma forma diferente, né? Não é preguiça, ele não é estabanado, ele não é desajeitado, ele não é agitado demais, ele é um TDAH, né? E preste atenção nos fatores ambientais,
né? Nós estamos aqui falando especificamente da pandemia, mas existem outros fatores ambientais, né? Outros fatores ambientais que podem ser observados, né? Por exemplo, numa família onde há muita discussão, muita briga, isso também pode intensificar os sintomas de um TDAH, tá? Então, observem os fatores ambientais. Eu acho que a pandemia, através da pandemia, a gente pode conhecer, entender e compreender um pouquinho mais de que existem fatores que podem intensificar isso, né? Intensificar esses sintomas. Então, se a gente sabe que existem fatores ambientais que podem intensificar esses sintomas no TDAH, a gente pode trabalhar de uma forma estratégica para que a gente possa amenizar esses sintomas no TDAH. Não curar, lembre-se disso, TDAH não tem cura, né? Mas a gente pode aprender a lidar com ele, tá? Então eu acredito que a pandemia, como um fator ambiental, um fator, né, externo, aí, um fator novo, um fator ambiental, nos trouxe esse olhar, né? De que a gente precisa olhar para o TDAH como um ser que precisa ser olhado assim como qualquer outro, né? Então a gente precisa compreender em relação a isso, tá? Em relação a como que se dá o funcionamento dessa criança e deste adolescente, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham feito aí várias anotações, que vocês tenham compreendido um pouco mais de como que funciona o cérebro de um TDAH, de como que um TDAH pensa, de como que os fatores externos podem ali colaborar para que isso se intensifique. Eu espero que você possa ter compreendido que o caminho de um TDAH é um caminho que precisa ser observado com mais atenção, que ele precisa ter mais direitos, que ele precisa ser mais olhado, que ele precisa ser mais visto com empatia e com estratégias que possam ajudá-lo a conviver com as pessoas, que possam ajudá-los a viver, tá? Porque, de fato, existem questões profundas que precisam ser analisadas de maneira mais paciente, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenham alguma dúvida, podem me procurar também, né? Através dos meus e-mails, através das minhas redes sociais, que eu estou sempre ali disposta a conversar sobre isso. Eu abordo muito sobre o TDAH, né? Nos meus perfis, né? Eu atendo muitas famílias de crianças com TDAH, né? E abordo muito sobre isso por ser mãe e esposa de TDAH, né? De um TDAH. Então, uma área de conhecimento em relação à minha vida, em que eu estudo muito, em que eu pesquiso muito, justamente para que eu possa compreender, porque eu convivo, e orientar, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. É isso, deixo aqui um grande abraço e qualquer coisa é só me procurar, tá? Muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho mais de conhecimento. Obrigada e tchau!